Pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar, Memória Alvinegra, e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Tô com um pouco de dor nas costas, quer dizer, um pouco não, né? Tô com muita dor nas costas, então eu vou falar um pouco mais baixo. Eu vou explicar pra vocês o que que é, mas eu vou falar um pouco mais baixo. Não é problema do setup, sou eu que tô falando mais baixo mesmo, porque tá complicado algumas movimentações, eu tô travado, literalmente, tá? Então eu quero falar com vocês no vídeo de hoje sobre Carlos Augusto Montenegro e a entrevista que ele deu ao canal do Manel, tá? Se vocês querem ver a entrevista completa, vão no canal do Manel. Tenho certeza que muita gente aqui é inscrita no canal do Manel, então com certeza já viu. Se você ainda não viu, vai lá, se inscreve. O canal do Manel é um daqueles que eu sempre falo para vocês aqui no nosso canal, que são os mestres da apuração, sempre trazendo informações pertinentes. TF, DEP, Manel, Brownie, sempre trazendo informações precisas para o torcedor botafoguense, tá certo? Quero falar de duas coisinhas apenas que o Carlos Augusto Montenegro falou nessa entrevista, e por conta da dor que eu estou sentindo, eu tenho certeza que serei muito mais rápido do que vocês normalmente estão acostumados aqui no canal. Beleza? Roda a vinheta e bora pro vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve. Pensa em se tornar um amigo do canal Memória Alvinegra. Seguimos rumo a 14 mil inscritos por aqui. E a meta, o grande sonho, é fechar 2026 com 15 mil amigos por aqui, beleza? Ajuda a gente a continuar crescendo. Isso vai fazer com que o canal Memória Alvinegra fique cada vez mais relevante, beleza? E eu também estou trazendo algumas melhorias significativas aqui para o nosso canal. Melhora de conteúdo, tentar mais entrevistas aqui também. A gente está com o nosso talk de bola um pouco parado, mas eu estou correndo atrás de outras entrevistas para o nosso programa. Tá? Quem já assistiu a entrevista do Heraldo elogiou muito. A gente teve até alguns problemas técnicos, mas também elogiaram muito a entrevista com o Heraldo. Então fiquem de olho aqui no canal, ativem o sininho, não percam nada, porque a partir do fim da Copa do Mundo eu vou trazer muitas novidades aqui para vocês. Eu vou fazer de tudo para conseguir isso, tá? Sobre a dor que eu tô sentindo, gente, eu prometo para vocês que eu vou procurar um médico. Talvez eu tenha que tomar uma injeção anti-inflamatória. Eu tô com uma inflamação na cervical por conta de uma postura, às vezes ficar com a cabeça muito baixa. Edições pelo celular, né, gente? O setup aqui do nosso canal ainda é um tanto limitado, então muitas vezes eu faço edição pelo telefone. Eu já fiquei várias horas com o telefone editando vídeo e assim, corpo curvado, a gente acaba arrumando problemas. Ai, mas vamos seguir aqui. Eu vou fazer de tudo para não dar suspiros graves de dor. Mas assim, vamos lá. Carlos Augusto Montenegro deu uma entrevista ao canal do Manel e duas coisas que ele falou foram o seguinte: uma tem a ver com a gente, mas eu vou deixar para a nossa parte final do vídeo, tá? E a outra é sobre hibernar. Sobre hibernar, desculpa, Carlos Augusto Montenegro. Montenegro, eu duvido. Eu não acredito, tá? O canal existe desde 2020. Em 2027 vamos fazer 7 anos de Memória Alvinegra por aqui, tá? E até aqui Deus nos trouxe e você nos ajudou a nos mantermos também. Obrigado por essa ajuda sempre, tá? Eu sempre vou ser grato a vocês. Vocês são os meus melhores amigos e aqui nós somos a melhor comunidade alvinegra na internet. Mas desde 2020 eu já falei várias vezes que o Carlos Augusto Montenegro deveria ser interditado. Ele não pode falar. Em 2024, antes da final do Campeonato Brasileiro, aquele jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, no Bank Park, né? no Parque, não sei agora, eu esqueci o nome oficial do estádio do Palmeiras. Desculpa, torcedor palmeirense que de repente vê esse vídeo, que o canal Memória Alvinegra respeita todos como igual. O Botafogo é enorme e o Palmeiras é tão grande quanto, tá? Então, assim, não é falta de respeito. Eu só esqueci mesmo. Se de repente você tiver nos comentários aí o nome do estádio, eu não vou nem botar edição aqui, não vou procurar nada não. Coloca aqui nos comentários porque também ajuda no engajamento. E ensina o Leozão qual é o nome do estádio do Palmeiras. Mas no estádio do Palmeiras, o Carlos Augusto Montenegro deu uma entrevista longa ao GE na época. E eu sempre falei, cara, na hora que a gente tem uma partida decisiva,
É aí que o Carlos Augusto Montenegro precisa calar a boca. É aí que ele precisa parar de falar, tá? Eu fiz um vídeo lá no nosso Instagram há muito tempo atrás, e foi uma edição bem porca, por assim dizer, em que eu fiz uma brincadeira com a cena final de Velozes e Furiosos 7, quando o Dominic Toretto está se despedindo do Brian e ele fala, nunca é um adeus, né? E naquele momento, por mais que eu esteja ainda também, que eu estivesse também é, não acreditando, mas eu estava com aquela esperança. Foi a última vez que eu tive esperança, inclusive, naquele dia. O Carlos Augusto Montenegro não vai conseguir hibernar, como ele disse. O Carlos Augusto Montenegro ele tem uma qualidade que eu até gosto. Ele é uma pessoa de coração quente. Se ele está insatisfeito, ele fala. Se ele está satisfeito, ele fala. Se ele está chateado, ele fala. Se ele está feliz, ele fala. Ele é esse tipo de pessoa. Isso eu gosto e eu valorizo muito nas pessoas, tá? E eu tento ser assim às vezes, eu sou um tanto low profile. Até por isso eu não consigo fazer vídeos de react aqui, porque eu sou muito low profile. Cara, legal, não deu, né? Eu sou assim, tá? Então eu tento aprender um pouco a ser assim também, tá? Mas, sinceramente, desculpa, Montenegro. Eu não acredito que você vai hibernar. Você não consegue guardar a língua dentro da boca. É isso, você é esse tipo de pessoa, tá? E eu não estou falando que está errado, mas o Carlos Augusto Montenegro é esse tipo de pessoa que não consegue se segurar. Ele diz que quando o Textor for confirmado fora do Botafogo e a GDA Luma, com o Gabriel de Alba, assumir de fato as operações no futebol do Botafogo, ele diz que ele não vai participar. Eu duvido. Eu não acredito, por conta de exemplos passados. Eu não consigo acreditar no Carlos Augusto Montenegro quando ele fala que ele vai hibernar. Se você acredita, comenta aqui embaixo. Eu quero que alguém me traga esperança de que isso realmente vai acontecer. Uma coisa que ele fala, só um bônus aqui rapidamente, uma coisa que ele fala, eu concordo. Ele fala que o Gabriel de Alba ele vai ser um pouco mais como eu, ele será um pouco mais low profile, não vai ter volta olímpica de bandeirão, não vai ter churrasquinho nos arredores do estádio, não vai ter brama, ih, não bota nem um centavo aqui no canal, desculpa, não vai ter cerveja, né, nas redes sociais, não vai ter distribuição de boné, não vai ter falatório, vai ter trabalho no escritório, exclusivamente. Ele não vai aparecer para a mídia. Segundo o Carlos Augusto Montenegro, esse é o perfil do Gabriel de Alba. Tomara que seja assim. Se for assim, legal. Que o trabalho seja realmente visto dentro de campo e não com falatórios, né? Por mais que, vamos falar a verdade aqui, as falas do John Textor eram puro entretenimento, né? Quando ele falava do Botafogo, era um puro entretenimento. Eu tenho que dar a mão palmatória aqui, tá? Mas enfim, eu não acredito. Comenta aqui embaixo se você tem alguma esperança, se você acredita que realmente o Carlos Augusto Montenegro, como ele falou, vai hibernar quando John Textor sair do Botafogo. Tem muita coisa para acontecer, cenas dos próximos capítulos. Eu não estou nem ainda fazendo festa com o GDA Luma, porque o Textor vai querer fazer alguma coisa, ainda vai ter muita água passando debaixo dessa ponte. Vamos saber como é que vai ser. E aí a segunda coisa que ele fala que tem um pouco a ver com a gente. Enquanto o clube social existir, o Botafogo nunca vai acabar. Aqui a gente tem um problema, porque ele fala uma coisa que é correta. O Botafogo nunca vai acabar. Mas na minha opinião, quero saber também a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Na minha opinião, o Botafogo nunca vai acabar, não é porque o social vai continuar existindo. Porque com o social, o Botafogo quase acabou. Como eu falei lá no início do nosso vídeo, o canal existe desde 2020. Em 2027 vamos fazer 7 anos por aqui. E eu já peço, até para comemorar com antecedência, né? Vamos se inscrever aqui para a gente comemorar esses 7 anos ano que vem juntos aqui no canal. Façam parte dessa comemoração também. Então já vai se inscrevendo aqui embaixo. Ajuda bastante. Tá? Mas eu também falei várias vezes aqui no canal. Se várias vezes eu falei do Carlos Augusto Montenegro ser interditado,
Várias vezes aqui no canal, entre 20 e 22 principalmente, eu falei que o Botafogo deveria resetar, acabar, porque o Botafogo não tinha dinheiro. Se o Botafogo tivesse sido rebaixado em 2020, né, Brasileiro de 2020, que terminou em 21. Se o Botafogo tivesse rebaixado ali e não tivesse voltado à primeira divisão em 2022, eu estava pronto para dizer assim, gente, o Botafogo acabou, o Botafogo vai voltar lá para a Série D, lá para a última divisão do Campeonato Estadual, porque vai ter que resetar. O Botafogo não tem dinheiro para operar o futebol. Eu falei isso várias vezes. E isso é culpa de quem? Do social. Então, quando o Carlos Augusto Montenegro fala que enquanto existir o social, o Botafogo nunca vai acabar, desculpa de novo, Montenegro. Foi por culpa exatamente do social que o Botafogo quase acabou. Foi por culpa exatamente do social que o Botafogo vivia uma situação. Estou falando vivia como social, tá, gente? Mas o Botafogo vive uma situação falimentar desde pelo menos a década de 40. Eu sempre trago um termo aqui. Vocês acham que o Botafogo fazia viagens pelo exterior? E a gente comemora muito isso, né? Mas também tem o lado ruim. Vocês acham que o Botafogo fazia muitas viagens ao exterior porque queria apenas mostrar o futebol brasileiro para o mundo? Não. O Botafogo fazia essas viagens para pagar salário. Heleno de Freitas foi pago assim. Jogadores dos anos 60, 70 foram pagos assim. Foram pagos com viagens, cachê de viagem. E aí pagava os salários. Porque o Botafogo nunca teve uma situação favorável para operar o futebol. Então é o social que fez o Botafogo passar o que passou. Foi o social que quase fez o Botafogo acabar. Se ele fala que o Botafogo não vai acabar nunca, não é por causa do social, é por conta do seu torcedor. O seu torcedor é o principal agente que não vai deixar o Botafogo acabar. Eu tenho certeza, comenta aqui embaixo. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, com certeza falaria assim, se saísse a notícia, o Botafogo vai acabar. Gente, vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. O Botafogo não vai acabar, deixa o Botafogo nas mãos do torcedor. Mas acabar, o Botafogo não acaba. Eu confio mais que o Botafogo não vai acabar por conta da sua torcida do que por conta do Botafogo social. Porque o Botafogo social, cara, são 90 anos de situação falimentar graças ao Botafogo social. Então eu acredito mais na nossa força, na nossa torcida, do que no Botafogo social. Era isso que eu queria falar com vocês aqui. Desculpa a demora, até me dei uma alongada aqui. Ainda estou sentindo. Eu falei que o vídeo ia ser rápido, não foi. Desculpa, mas deixa o like, comenta, compartilha. Comenta aqui embaixo que eu quero saber as suas opiniões, tá certo? Vamos fazer essa conversa aqui, continuar perdurando por aqui, fazendo essa discussão sadia entre nós, beleza? Somos a melhor comunidade alvinegra na internet, então temos que fazer por onde, beleza? Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês, valeu e fui!